Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre equações polinomiais ou algébricas, que é a parte final deste capítulo de polinômios, ok? Acompanhem comigo as informações da página 50 da apostila de vocês. Então, essas informações aqui encontram-se na página 50. Acompanhem aí comigo. Considere um paralelepípedo retângulo em que as medidas das arestas sejam iguais a 2 centímetros, 4 centímetros e 6 centímetros. Com base nesse paralelepípedo, vamos construir outro com cada aresta medindo x a mais do que cada aresta do paralelepípedo inicial, conforme representado na figura a seguir. Então, o primeiro, ele tem 6 por 4 de profundidade e 2 de altura. Então, o que ele fez? No 6, ele somou mais x. Na profundidade, que era 4, ele pegou 4, somou mais x. E na altura, que era 2, ele pegou e somou mais x, ok? Qual deverá ser o valor de x de tal modo que o volume do segundo paralelepípedo seja 4 vezes o volume do primeiro? Observe que para responder essa pergunta, primeiro precisamos resolver uma equação. Isso é, o volume. Então, eu quero lá o volume da primeira, né? O da segunda tem que ser 4 vezes o volume da primeira, tá? O que ele fez? Ele multiplicou 6x vezes 4x vezes 2x, e isso tem que ser igual a 4 vezes a multiplicação do volume da primeira. Só para a gente relembrar, para quem não lembra, o volume é o comprimento vezes a profundidade, vezes a altura. Então, A vezes B vezes C. Então, ele pegou da primeira e multiplicou 4 pela da segunda. Ele vai chegar aqui em 1992 e tal. E aí, ele chega aqui no finalzinho assim, ó. Equação polinomial do terceiro grau. Então, eu chego numa equação e esse daí é um exemplo de uma equação polinomial do terceiro grau. Por que do terceiro grau? Tá? Porque o maior expoente é 3. Na página 51, ele traz alguns exemplos. Então, ele traz lá, ó, x à quarta menos 10x ao cubo mais 9x menos 1 igual a 0. Isso é uma equação polinomial do quarto grau. Depois ele tem x elevado à sexta, menos 8x elevado à quinta, mais 10x elevado à quarta, mais 9x quadrado, menos 5 igual a 0. Essa é uma equação polinomial do sexto grau. E depois embaixo ela tem uma do terceiro grau, tá? E aí, gente, ele vai trazer essas informações aqui que estão na página 51 e depois ela termina na 52. Ele fala assim, ó. Resolver uma equação polinomial significa obter todos os valores da incógnita que verificam essa equação. Cada um desses valores é denominado solução ou raiz da equação. A raiz da equação é um zero ou raiz do polinômio correspondente. Por exemplo, ele traz lá o exemplo. X igual a 2 é uma solução da equação x ao cubo mais 12x quadrado mais 44x menos 44 igual a 0, tá? Então, o que é uma equação polinomial? Por exemplo, uma equação do segundo grau é uma equação polinomial. Uma equação do primeiro grau é uma equação polinomial, tá? Toda vez que você tem lá uma equação, uma incógnita x, e isso está igualado a 0, tá? Esse exemplo está resolvido na apostila. Só que quando você vai resolver o Bhaskara, vai cair numa raiz quadrada de menos 92. Já é negativa, tudo bem, porque a gente já aprendeu números complexos, mas além de ser negativa, não é exata, menos 92. Então, o que eu fiz? Eu fiz um outro exemplo, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês? Eu estou dizendo que 2 é raiz dessa equação polinomial, que é x ao cubo menos 4x quadrado mais x mais 6, e eu quero que vocês descubram as outras, tá? Se ela é do terceiro grau, ela tem provavelmente 3, tá? Nem sempre ela tem 3, mas provavelmente ela tem 3 raízes. Para isso, o que eu vou usar? Eu vou usar Brióti-Ruffini. Olha só, eu vou pegar aqui, vou colocar os coeficientes da equação polinomial. Então, x ao cubo, 1, x quadrado, menos 4, x sozinho, 1, e o número que está sozinho, 6. E eu vou fazer
esse biótico Fini com o 2, que é raiz. O que é ser raiz? Se eu colocar aqui no lugar do x o 2, isso vai zerar. Então, o 2 é raiz. Então, vou colocar ele aqui. Tombo 1. Não vou riscar tudo, tá? 1 vezes 2, 2. Coloco aqui. Tenho 2 e devo 4. Eu devo 2. Aí, menos 2 que multiplica 2 dá menos 4. Menos 4 com 1 dá menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. E eu zerei aqui. Toda vez que o número é raiz e você fizer o biótico Fini, tem que zerar, senão tem alguma coisa errada. O que é isso daqui? Isso que sobrou é uma equação do segundo grau, né? Então, ela será assim, ó, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. E ela eu consigo resolver. Nós, lá no ensino médio, no Fundamental 2, na verdade, aprendemos como resolver uma equação do segundo grau. Então, vou deslocar um pouquinho aqui para que a gente possa fazer essa equação do segundo grau. Como é que a gente faz essa equação do segundo grau? O nosso A é 1, o nosso B é o que está antes do x, que é menos 2, e o C é o número que está sozinho, é menos 3. Calculo delta. O delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O nosso B aqui é menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 3. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. 2 vezes 2, 4. Menos 4 que multiplica 1 dá menos 4, e menos 4 vezes 3 dá mais 12. 4 com 12 dá o total de 16. Então, meu delta deu 16. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o A. X é igual a menos da minha fórmula. O meu B é menos 2, mais ou menos raiz de delta, que é 16, sobre 2 vezes o A, que é 1. X, então, é igual, menos que multiplica menos dá mais. Raiz de 16 é 4 sobre 2. Lembre-se, 2 mais 4 dá 6, dividido por 2 deu 3. E 2 menos 4 deu menos 2, que dividido por 2 dá menos 1. Então, 3 e menos 1 são raízes dessa equação também, junto, né, com o 2. Então, essa x ao cubo menos 4x quadrado mais 6x mais 6 tem 3 raízes. Quem são elas? O 3, o 2 e o menos 1. Ok? Agora, eu vou zerar a minha lousa e eu vou trazer um exercício para discutir com vocês, ok? Um instantinho, pessoal. Pronto? Ainda falando de equação polinomial, eu vou fazer com vocês o exercício 1 da página 55. Acompanhem comigo lá. Considere a equação x ao cubo menos 2x quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Qual é o grau dessa equação? Então, lembre-se sempre, o grau é o x que tem o maior expoente. Portanto, ela é uma equação de terceiro grau, porque o x que tem maior expoente é o x ao cubo, certo? O número 1 é solução dessa equação? Então, como é que eu descubro se o número é equação é solução daquela equação? Substitui no lugar do x por 1. Então, vai ficar assim, olha só. Ela é x ao cubo menos 2x quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. No lugar do x, eu vou substituir por 1. Então, vai ficar 1 ao cubo, menos 2 vezes 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1, mais 6, igual a 0. 1 elevado ao cubo dá 1, menos 2 vezes 1 elevado ao quadrado dá 1, menos 5 vezes 1 dá menos 5, e aí eu tenho mais 6, igual a 0. Vou multiplicar aqui, então vai ficar 1, menos 2 vezes 1, menos 2, menos 5 mais 6 igual a 0. 1 positivo com 6 positivo dá o total de 7. Porém, eu devo 2 e eu devo 5. Então, no total, eu devo 7. Vai ficar 0 igual a 0. Isso é verdade. Então, o 1 é solução, ok? Toda vez que der a igualdade assim perfeita, ele é solução, tá? Vou zerar aqui e vou fazer a letra B. Alguns alunos podem ficar preocupados com a letra B, porque a letra B tem um número complexo aí,
tá? Então, não precisa ficar com medo, não, do número complexo, ó. A letra B, não, desculpa, gente, a letra C. A letra C fala assim, ó, o número I é solução, tá? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó, I elevado ao cubo, menos 2 vezes I elevado ao quadrado, menos 5 vezes I, mais 6. No lugar do X, eu substituí pelo I, que é o I lá dos números imaginários, tá? Para quem não se lembra, I elevado ao cubo é menos I, tá? Menos 2 vezes I elevado ao quadrado, acho que muitos se lembram que é menos 1. Aí, menos 5 vezes I, e aí eu tenho mais 6, tá? Só vou terminar a multiplicação. Então, menos I, menos 2 que multiplica menos 1 dá mais 2, menos 5i, mais 6. Número junta com número e letra junta com letra, tá? Então, eu tenho 2 e eu tenho 6, eu tenho 8, e eu devo 1i e eu devo 5, estou devendo 6i, tá? 8 menos 6i não é igual a zero, então isso daqui é falso. Portanto, o i não é solução, ok? E aí, ele pede na letra D assim, ó, encontre todas as soluções dessa equação, tá? O que eu sei? Que o 1 é solução, então eu tenho que usar aquele esqueminha do Briot-Ruffini. Vou montar aqui com vocês, tá? Os coeficientes do x ao cubo é 1, do x quadrado é menos 2, do x é menos 5 e o 6 está sozinho. Trabalho com 1, que é solução. Tombo 1. 1 vezes 1 dá 1. Tenho 1 e devo 2, devo 1. Menos 1 que multiplica 1 dá menos 1. Devo 1 e devo 5, devo 6. Menos 6 que multiplica 1 dá menos 6. Menos 6 com 6 deu 0. Lembra que eu disse para vocês? Sempre tem que dar 0. Vou montar a equação do segundo grau aqui. Então, ficou x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Como é que eu resolvo a equação do segundo grau? Por Bhaskara. O meu A é 1, o meu B é menos 1 e o meu C é menos 6. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O nosso B aqui é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 6. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. Então, 1 vezes 1, 1. Menos 4 que multiplica 1 dá menos 4, e menos 4 vezes menos 6 dá mais 24. 1 com 24 deu 25. Restinho da fórmula. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o A. X é igual a menos da minha fórmula, o meu B é menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 25, sobre 2 vezes o A. Menos que multiplica menos dá mais ou menos a raiz de 25 é 5, sobre 2. 1 mais 5 dá 6, que divide por 2, que dá 3, e 1 menos 5 dá menos 4, né? Tem 1 e devo 5 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2. Então, quem seriam todas as soluções possíveis, tá? É o 3, o 1 e o menos 2, ok? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!